voltar a ser o que ela era antes, né? E não depende só, de repente, do fator da capoeira ou de repente de um esporte de alto rendimento. Que nem tem o Ronaldinho, né? Que o Ronaldo Fenômeno, que ele lesionou 2 vezes gravemente, tá? As 2 vezes que ele lesionou, que foi de ligamento cruzado, ele voltou a jogar futebol em alto nível, tá? Mas a gente está falando de uma pessoa diferenciada, tá? Muitas vezes teve atletas profissionais que eles machucaram e as suas carreiras elas foram encerradas por conta daquela lesão, né? A pessoa não teve uma outra oportunidade. E quando a gente fala do futebol, a gente fala de um esporte à parte. Porque a gente pode falar de todas as outras coisas, mas quando a gente chega no futebol, a gente tem que falar de uma coisa à parte, tá? O futebol tem muita coisa envolvida e muito dinheiro, então isso faz uma diferença muito grande, tá? Hoje, o que a gente vai falar um pouco aqui é sobre a capoeira, como que a gente pode evitar as lesões, como que a gente pode estar fazendo para estar melhorando esse desempenho do capoeirista, né? E pensando justamente em quê? Em evitar um pouquinho de lesão. Aqui, todo mundo é da capoeira, não preciso entrar muito para falar um pouquinho da capoeira, mas a capoeira ela foi originada no Brasil a partir do século XVIII, tá? Justamente pelos escravos. E a capoeira ela chega no Brasil como uma manifestação cultural e, com o passar do tempo, que é o que é hoje em dia, é um esporte nacional, né? A capoeira é reconhecida no Brasil e fora do Brasil. Hoje a gente tem pessoas, assim como essa, que vivem da capoeira e transmitem o conhecimento no Brasil e vai também em outros países para levar esse conhecimento da capoeira. E a gente tem aqui no caso da academia o Tatu, que é o professor, que é a pessoa que está aqui à frente, que transmite o conhecimento e que hoje já tem todo um esquema, uma didática de se trabalhar, tá? Totalmente diferente dos africanos, né? Que quando originaram a capoeira antigamente era feita no olhar. Então a pessoa via uma outra pessoa jogar capoeira e reproduzia aquilo que ele via e o que ele entendia, né? Hoje já tem meios de se transformar um capoeirista, né, só com o professor dizendo o que a pessoa tem que fazer e a pessoa não tendo acesso a nenhum tipo de imagem, ou indo a uma roda de capoeira, ou vendo um DVD ou qualquer outra coisa, né? Ó, isso aqui é capoeira, é assim que se faz, e a pessoa vai fazer isso aqui e você consegue moldar o capoeirista do jeito que você quer, tá? A capoeira, quando chega na época do mestre Bimba, a capoeira, ele faz uma grande revolução na capoeira, porque ele vê as outras artes marciais como o judô, o karatê, o jiu-jitsu, e ele tem referências daquilo ali justamente para quê? Para poder organizar a capoeira e a capoeira chegar hoje no status que a capoeira está, que é justamente de arte, de esporte nacional genuinamente brasileiro, tá? Dentro do que eu quero falar para vocês sobre lesão, que é justamente a minha área, tá? Um detalhe muito importante. Com licença, um minutinho. Quem deixou um carro no estacionamento carro preto? PZ 8820. Qual? Carro preto, PZ 8820. Não? Não? Vai fechar estacionamento, vai ficar preso. Desculpe, Ivan. Valeu. Eu esqueci de falar um pouquinho, de lesão, mas esqueci de falar quem eu sou, né? Todo mundo me conhece como Ivan, eu sou professor de capoeira, sou graduado do Capoeira Brasil Corda Roxa. Hoje eu tenho um trabalho de reabilitação com fisioterapia e a ferramenta principal que eu uso para reabilitar as pessoas é o método Pilates, tá? Mas eu utilizo técnicas de terapia manual, como a eletroterapia e outros conhecimentos que eu adquiri, mas o meu trabalho principal é justamente isso, é trabalhar na reabilitação. Hoje, 99% das pessoas que me procuram, elas me procuram porque elas têm algum tipo de lesão. E hoje eu tenho lá comigo pessoas que fazem esporte,
caminha, que corre, que joga tênis, que joga futebol, futebol de salão, basquete, vôlei, e que se machucaram em algum momento e foram procurar o Pilates e foram me procurar justamente para poder reabilitar as pessoas. Daqui da academia, daqui da capoeira, daqui do nosso convívio, o Tiago já fez um trabalho comigo, algum tempo atrás, para poder reabilitar. Por isso que ele joga capoeira bem, porque ele se machucou e foi comigo. Tá? E aí, voltando para a capoeira, tá? Quando a gente fala da capoeira, hoje a gente tem a capoeira Angola e a capoeira regional. A capoeira Angola, nela também se tem lesão, nela também se tem perigo de repente a pessoa machucar algum segmento do corpo, mas a capoeira Angola, a incidência de lesão é muito baixa, justamente por quê? Porque o jogo da capoeira Angola é um jogo mais mandingado, a capoeira Angola ela é mais leve, até mesmo para articulação, para músculos e ligamentos, ela teoricamente é mais saudável, tá? Então, não que a outra capoeira seja agressiva, a capoeira regional seja agressiva, mas é que a capoeira Angola ela é bem mais sossegada do que a capoeira regional. A capoeira Angola ela tem algumas particularidades também, sim no seu jogo, mas não no desenvolver de lesões ou até mesmo a pessoa acabar se machucando. Completamente diferente da capoeira regional. Tá? A capoeira regional do Mestre Lima, né, que é a capoeira regional que a gente joga hoje, que é a capoeira contemporânea, ela já é feita de movimentos mais rápidos, movimentos com giros, movimentos de subir e descer, que isso também tem um tempo, tá? Se a pessoa não estiver preparada, isso pode ser prejudicial, tanto para o corpo, tá? Para a pessoa que pratica, como às vezes no contato. Hoje, a capoeira ela evoluiu muito, né? Quando eu comecei na capoeira, era um momento que a capoeira, que o cara que treinava capoeira num dia, no outro dia, ou nos próximos dias, ele teria muita dificuldade de fazer qualquer outra coisa, porque naquela época ainda se treinava 50 movimentos, 50 golpes para cada lado, né? Então você ia fazer martelo, era 50 martelos, 50 bênçãos, 50 armadas, 50 queixadas para cada lado. No outro dia, o cara para levantar, para trabalhar, ele tinha que ir, né? Hoje a capoeira, o que acontece? Com o conhecimento dos mestres, com a evolução da ciência da saúde, hoje a capoeira é trabalhada de uma outra forma, de uma forma que você consegue fazer uma pré-capoeira, tá? E que você consegue desenvolver a capoeira justamente com movimentos de repetições menores e com mais qualidade do que a gente fazia antigamente, né? Então, quando eu cheguei na capoeira foi uma época de transição. Eu comecei na capoeira em 97, nessa época já estava esse período de transição da capoeira. Já não se trabalhava mais tanta quantidade que se trabalha como hoje, que se trabalha mais qualidade do que quantidade, tá? E cada vez mais isso vai evoluir para nós, os praticantes da capoeira, tá? Beijão preto, sedã. Ninguém? Não? Depois vai ter como tirar mais. Vê? Desculpa, Igor. Valeu. Quando a gente chega aqui na parte de articulação, tá? Que é uma parte muito importante. Quando a gente fala em articulação, a gente fala praticamente de todo o corpo. O corpo é feito de ossos e articulações, tá? As articulações faz com que as pessoas, faz com que a gente tenha movimentos de um só segmento, de um só osso, ou mais movimentos de um só osso. E quando se chega em articulação, é o grande problema da capoeira, tá? Aonde que as pessoas têm mais incidência de lesão? É justamente nas articulações, tá? Hoje no esporte, em geral, se discute e se fala sobre articulação justamente por quê? Porque uma pessoa que não tem mobilidade em algumas articulações, elas estão mais sujeitas a ter lesões do que outras pessoas, tá? Então, quando a gente fala de tornozelo, tá? O tornozelo é uma estrutura do corpo muito importante, tá? Quando se constrói uma casa, na primeira coisa que pensa na casa é no alicerce, tá? E no caso dos seres humanos, quando a gente fala em movimento, a gente tem que pensar na articulação do pé. Por quê?
A articulação do pé, ela tem que ser uma articulação móvel, tá? Então, a pessoa tem que ter movimento na articulação do pé. Se a pessoa não tem movimento na articulação do pé, pode ser que as estruturas acima estejam comprometidas, tá? Muitas vezes uma pessoa fala assim, eu tenho uma lesão de joelho, eu tive uma ruptura de ligamento, e eu rompi novamente o ligamento. Pode ser que seja o tornozelo. Não estou dizendo que seja, mas teria que fazer uma avaliação daquele tornozelo para ver se aquele tornozelo ele tem mobilidade, tá? Assim como que na capoeira, a maior incidência de lesão está no joelho, tá? Então, se a gente pegar aqui, durante o ano, ir lá na academia do bola, e contar quantas pessoas teve lesão no joelho, pode ter certeza que vai ser disparada. O que mais se lesiona é o joelho. Por quê? Porque essa articulação, ela só tem dois movimentos, flexão e extensão de joelho. E ela precisa ser uma articulação estável, tá? E muitas vezes a pessoa não tem força na musculatura de quadríceps e de glúteo, e o joelho, o que é? O joelho ele é instável. E quando ele é instável, ele é mais suscetível a ter lesão do que se o joelho for estável, tá? Então, essa articulação ela precisa ser muito trabalhada, desde pensando na musculatura que está embaixo, abaixo do joelho, como as musculaturas que estão acima, tá? Quando a gente chega no quadril, o quadril ele precisa ser uma articulação móvel, tá? Justamente por quê? Porque o plano de movimento do quadril são movimentos para dentro, para fora, de subir e descer, de extensão, adução e abdução. Então, essa articulação ela precisa ser móvel. E um detalhe muito importante, quando a gente fala de quadril, a gente já começa a pensar em coluna, está muito próximo. Então, quando a gente sacro, lombar, torácica, tudo ali perto e ligado ao quadril. Se o quadril não tiver mobilidade, tá? Pode ser que o quadril também afete as estruturas assim, tá? Na capoeira, existem algumas lesões de quadril, tá? E quando chega no quadril, é complicadíssimo, muitas vezes, de arrumar, justamente porque um desgaste na cabeça do fêmur, tá? Pode ser um caso cirúrgico de uma prótese de quadril, tá? Uma prótese de quadril pode ser que a pessoa nunca mais consiga fazer movimentos perfeitos, tá? E fora que qualquer coisa, qualquer bobeadinha que você dá, a prótese ela acaba saindo para fora do quadril. Então, isso aqui é muito complicado, tá? A coluna, no caso da coluna toda, ela tem um papel muito importante, tá? Que a coluna, principalmente a lombar, é ela que recebe toda a carga do nosso corpo. Então, quem salta, quem dá a mortal, tá? Quando a pessoa desce, a lombar está recebendo uma carga gigantesca, tá? Se a pessoa não for treinada, pode ser que isso futuramente seja um problema, tá? Então, quando a gente chega na lombar, tá? Essa estrutura, ela tem que ser estável, tá? Tem que ser uma estrutura totalmente estável. E já a torácica, tá? Ela é uma articulação responsável pelos movimentos de flexão, extensão e de rotação e de inclinação do tronco. Então essa articulação ela precisa ter um pouquinho mais de mobilidade, tá? E quando a gente chega na cervical, ela também tem que ser estável, tá? Estável. E essa articulação, no caso, ela tem um papel muito importante também de ter um pouco de mobilidade, porque para você poder girar a cabeça, quem faz esse movimento é justamente a articulação da cervical. Então a cervical, ela tem que ser estável e móvel, mais móvel do que estável, ok? Quando a gente chega na parte quando a gente fala de osso, tá? A gente pensa em osso, sendo que uma das lesões que a gente acaba tendo na capoeira, às vezes é uma lesão muscular, tá? Que ela pode se tornar crônica e que pode levar com o tempo uma lesão, né? Uma ruptura dos tendões. Então, a gente tem que conservar essa estrutura, mantendo os músculos fortes, justamente porque é um estabilizador dinâmico. Toda a sobrecarga do nosso corpo, quem vai estar recebendo é os ossos, e ele não tem suporte na musculatura, então é preciso que a gente trabalhe sempre a musculatura, sempre músculos fortes.
Tá? Os tendões, eu já falei um pouquinho sobre eles, sobre a importância deles. E quando a gente chega na parte de ligamento, tá? Que ligamento, ele tem o mesmo tecido do que os tendões, tá? E também é responsável pela estabilização do osso estaticamente, tá? Dinamicamente, quando quem faz o movimento é o músculo, quem segura e os ossos estão travados por conta dos músculos. E quando a gente fala em tendões, em ligamentos, os ligamentos é quem estabiliza os ossos estaticamente, tá? Então quando a gente está parado, e os ligamentos também eles têm um papel importante. Ele que assessora a articulação dos ossos para poder fazer o movimento, tá? Na capoeira, como que pode ocorrer uma lesão? Tá? Como que a gente, na capoeira, surge lesões? Eu sou um caso mesmo, rompi o ligamento cruzado, o ligamento colateral lateral e o colateral medial. Treinando capoeira, eu dei um martelo, a perna ficou, o pé ficou e eu girei em cima do pé. Quando eu voltei, deu um estralo e houve a ruptura desse ligamento. Justamente por causa dos movimentos giratórios. Os movimentos giratórios que a gente faz na capoeira, eles são, pode ser um grande problema, tá? Principalmente para ligamento. Então, esses movimentos circulares, a gente tem que tomar cuidado, né? Outra coisa que lesiona muito na capoeira, mas são os movimentos de cabeça para baixo, tá? O giro de cabeça. Muitas vezes, quando a pessoa faz um giro de cabeça, por exemplo, tem pessoas que não têm controle daquele movimento e a hora que cai batendo, cai torcendo, né? Isso é um grande problema. Fora que você inverte a carga. Então, a carga que ela é recebida aqui da gravidade, né? Por isso que a coluna tem as curvaturas. Quando você põe assim, de cabeça para baixo, a carga quem está recebendo é cervical. Ela não foi feita para isso, tá? Pessoas muitas vezes desenvolvem hernia de disco na cervical, na capoeira, justamente por quê? Por causa de movimentos de cabeça para baixo, que podem ser lesivos, né, Capote? Né? Outra coisa, a sobrecarga do aparelho locomotor. O corpo, ele foi desenvolvido para movimentar. O corpo ele não foi desenvolvido para ficar parado, tá? O que é legal? O que é gostoso? Gostoso é domingo, você fica em casa de bobeira, deitado no sofá, entendeu? Isso é a melhor coisa do corpo, né? Segundo a cabeça, porque a cabeça ela pensa dessa forma, mas o nosso corpo ele foi feito para movimentar. Então, o engenheiro que desenvolveu essa máquina aqui era um engenheiro muito bom, porque tudo que é feito no corpo é perfeitamente feito da melhor forma, com as melhores estruturas, para poder fazer os melhores movimentos, tá? Só que o único problema é que a todo momento nós estamos colocando o nosso corpo a uma sobrecarga, tá? E a sobrecarga, com o tempo, ela é lesiva para o corpo. Quando a gente fala de capoeira, né? Na capoeira tem muito impacto. Então, assim, o tempo todo a capoeira ela traz impacto. Tem pessoas que na hora da ginga, está gingando e fazendo aquela ginga pesada, batendo o pé. A pessoa não tem noção que aquilo ali, com o tempo, ali pode evoluir um desgaste de uma cartilagem, tá? Pode evoluir para uma fratura por estresse, principalmente da canela, da musculatura, da tíbia, da fíbula, tá? Que é musculaturas mais frágeis, que esse tipo de movimento, tá? Não é muito interessante para esse segmento, justamente pelo local que ele está. O que mais machuca na capoeira são atletas mal condicionados, tá? O que acontece? Aqui, lá na academia do Bola, em qualquer lugar, tem aquela pessoa que vem hoje, ela treina, e ela só vai voltar a aparecer aqui daqui a 15 dias. Tá? Quando ela chegar aqui, o que ela vai pensar?
que ela é a última bolacha do pacote. Vai treinar na frente, vai puxar o treino, na hora da roda vai jogar 500 mil vezes, só que ela esqueceu. Fazem 15 dias que ela não aparece na academia. Tá? O que pode acontecer com essa pessoa? Meu, um atleta mal condicionado, tá? Vai fazer com que a pessoa acabe se machucando. Quando a gente fala em mau condicionamento também, a gente pode pensar, o que essa pessoa tem feito de esporte? Né? Porque, pô, legal, capoeira é o esporte, a capoeira te deixa forte, a capoeira te define, a capoeira te deixa condicionado. Na capoeira a gente alonga bastante, mas não está faltando alguma coisa? Está faltando um trabalho de reparação, está faltando um trabalho de complemento, né? Que a gente precisa ser feito cada vez mais. Tá? Hoje em dia é difícil você encontrar pessoas que trabalham com corpo, musculação ou qualquer outra coisa que não tenha conhecimento. Tá? Você vai em qualquer academia que tem de fundo de quintal, o cara que está lá ele tem conhecimento, porque hoje o conhecimento está próximo de qualquer pessoa que quer o conhecimento. Né? Uma outra coisa que machuca também na capoeira, que lesiona as pessoas, são golpes feitos de forma inadequada. Sabe quando você está cansado? Que o cara fala assim, meu, agora é meia-noite de compasso. Você fala, putz. E aí você vai fazer a meia-noite de compasso e faz de qualquer jeito. Muitas vezes não está flexionando o joelho, não está flexionando o quadril, não está trabalhando o tornozelo de forma correta, a coluna já não está de forma correta, o pessoal só pensa em dar o golpe. Se acertou a cabeça e matou, né, está valendo. E a pessoa não pensa em condicionar aquele movimento. Tá? Então, isso é importante também durante todo momento que a gente está na capoeira. Pensar em quê? Em fazer os golpes de forma melhor, tá? Para que esses golpes eles sejam menos lesivos possíveis. Tá? As principais lesões que tem dentro da capoeira são as distensões. Tá? Então, distensão muscular, ela pode ser uma pequena distensão, como ela pode ser uma distensão maior, e pode até levar a um quadro de uma dor crônica ou uma lesão crônica naquele lugar. Uma lesão crônica, muitas vezes é uma lesão que você fica por muito tempo batalhando ali e a pessoa não acaba se tratando, não melhora. A pessoa não tem melhora. Tá? Assim como contusões, tá? Às vezes por batida, por impacto. Hoje, a capoeira tem um grande diferencial, tá? Porque a capoeira que a gente treina é uma capoeira que a gente pode dizer, ela é mais didática e tem menos impacto e menos contato do que já foi algum dia, né, Bola? Antigamente a capoeira aqui em Jundiaí era uma capoeira que tinha muito mais contato. Hoje não. Hoje a gente respeita o outro amigo, por quê? Porque sabe que amanhã a pessoa tem que levantar cedo e tem que defender o pau dela também, né? Então aqui nós somos educados ao quê? A passar o golpe, a outra pessoa poder esquivar. Não tem aquela coisa lá, meu, o cara acertou, agora nós vamos acertar ele também. Não tem isso. Tem que apaziguar, dar a mão, né? Antigamente, um dos maiores problemas que tinha dentro da capoeira era justamente esse contato, né? E quando a gente fala de arte marcial, é normal o contato, né? Mas a capoeira, o contato hoje ele é quase só quando as pessoas erram tempo de golpe e aí acaba tendo contato. Senão, pelo menos pra gente aqui no nosso dia a dia é mais sossegado. Qual que é a diferença principal de distensão e estiramento? Então, uma distensão, ela pode ser, de repente você está fazendo um movimento, por exemplo, um golpe, e você teve uma distensãozinha muscular, que só naquele momento te trouxe um mal-estar, mas de repente você chegou em casa, fez um procedimento simples ali, um gelinho e já... Agora, quando a gente fala no estiramento, o estiramento ele pode ser... ele pode levar uma pessoa a parar de fazer o treinamento dela normal por até 8 semanas. Vai depender muito de aonde ele foi, qual que é o grau desse estiramento. Tá bom? Uma contratura muscular, por exemplo, ela pode ser feita... Uma pessoa que chegou numa roda, ela deu um golpe e teve uma contratura muscular ali, porque o corpo não estava preparado. Tá? Então, contratura muscular também é uma das lesões que se encontra dentro da capoeira, assim como os entorses, tá? Fraturas e rupturas
tá? Isso pode ser um fator de risco para a pessoa. Ah, mas quem está no sofá em casa, então de repente não tem perigo de lesão. Não, tem. Se a pessoa levantar, colocar a Havaianas de qualquer jeito e for para o banheiro, ela pode torcer o pé, né? Mas quando a gente vem fazer um esporte, quando a gente está praticando um esporte, a gente tem mais fatores de risco do que qualquer outra pessoa, tá? Então, hoje, como eu disse para vocês, quando você chega para treinar, o treinamento é que o professor chega, ele passa um aquecimento, ele passa um alongamento, ele faz movimentos educativos, tá? Para você poder fazer algum movimento. E isso vai fazendo com que ele vai baixando esse risco de lesão, tá? Frequência no treino é importantíssimo, tá? O professor que está aqui é importante que os alunos venham treinar, é importantíssimo. Mas para você que treina, o aluno que treina, se ele vier hoje, ele só vier daqui a 15 dias, tá? Quiser acompanhar a galera que está aí, isso é um fator de risco. E um dos principais, é o que você mais vê. A pessoa chega muitas vezes, faz tempo que ela não vem, e aí quando ela não vem, o que ela faz? Ela está destreinada, ela está despreparada e ela quer mostrar trabalho, tá? Então ela quer mostrar, não, estou aí. Você parou de treinar uma semana, volta lá no comecinho, pega o primeiro degrau, você entendeu? E começa a subir esse cara de novo. Porque você precisa entender que o seu corpo, a cabeça precisa entender isso, tá? E você precisa se preparar e se posicionar para aquilo, tá? Estruturas inadequadas, tá? Isso é quando a gente fala um pouco de condicionamento, falta de força, tá? Isso é um problema também. Má alimentação. Tem um monte de gente que acha que come bem. Ah, eu levanto, tomo café, almoço e janto. Come bem pra caramba, tá? Só que má alimentação, muitas vezes, o que a pessoa come não é interessante, tá? Então a pessoa precisa procurar alguém que entenda de alimentação para dizer, ó, eu treino capoeira 2 ou 3 vezes na semana, eu preciso me alimentar um pouco melhor, porque a má alimentação pode ser um fator de risco. Excesso de peso, tá? Quando eu comecei a treinar capoeira com 17 anos, né? Faz 20 anos que eu estou na capoeira. Quando eu comecei, eu era mais magrinho do que eu sou agora. E com o tempo, o que vai acontecendo? Todas as pessoas, tá? É uma questão hormonal. Vai aumentar o peso. Qualquer pessoa, homem ou mulher, tá? A questão hormonal pega para a mulher? Pega, mas pega também para o homem, tá? Quando começa a aparecer a barriguinha saliente, isso é questão hormonal para o homem, tá? Já precisa começar. Caiu o cabelo, questão hormonal, e muitas vezes o homem tem aquele tabu. Tem aquele tabu com essas coisas, né? Descanso pós-treino, tá? A gente tem que pensar assim, você treinou hoje, amanhã a pessoa vai e treina de novo, daí depois a pessoa vai e treina de novo, daí a pessoa vai e treina de novo, vai e treina de novo. Cara, o corpo ele precisa de descanso, e descanso também é treinamento, tá? Não dá para treinar todos os dias na mesma intensidade, principalmente com o quê? Com o passar do tempo, né? Nós temos uma escola que treinava capoeira, a gente treinava segunda a segunda, né? E com o tempo a gente foi reduzindo aquilo, né? E o que era mais engraçado, tinha dia que a gente treinava 2, 3 vezes o dia, né? E hoje, se fizer isso, acho que no outro dia nem anda, né? Então a gente tem que entender que o descanso ele também faz parte do treino, tá? Ou eu vou treinar amanhã, vou fazer um tipo de treino, um treino de descanso, um treino menos intenso do que o treino do dia anterior. Por exemplo, qualquer atleta de qualquer esporte, que ele vai para uma competição ou ele treinou intenso, fez uma atividade intensa naquele dia, no outro dia ele vai fazer uma atividade, mas vai ser uma atividade bem mais lenta. Por exemplo, os jogadores do Corinthians hoje só piscina, você entendeu? Só piscina. E os da ponte? Da ponte tá. Os da ponte tá com a cabeça quente. Os da ponte estão preocupados que eles vão jogar amanhã pela sua vida. Tá treinando então, pesado. Pesado ainda, precisa treinar muito.
Uma coisa muito importante, ó, quando a gente fala de treinamento esportivo, a gente fala de descanso, a gente fala de sono, tá? Meu, o sono é importante, o sono ele é reparador. E existem estudos que diz que você precisa dormir para você absorver aquilo que foi passado. Então, tipo assim, o sono, ele faz parte do treinamento. Assim como o descanso, o sono também faz parte, tá? Tem gente que dorme mal, tem gente que não consegue dormir, tem gente que tem distúrbio do sono, tá? Mas o sono é importantíssimo, tá? O sono, ele é um complemento para qualquer tipo de treinamento. A pessoa precisa treinar, precisa do sono, dormir, tá? Meu, overtraining, excesso de treino, isso não é legal. Então a gente precisa ter que tomar cuidado com isso. Por quê? Porque o overtraining, ele traz para a pessoa, além de problemas para o corpo, traz problemas para a cabeça também, tá? A pessoa que é levada a um excesso de treino, muitas vezes a pessoa pode ser que no período do tempo, ou depois de um certo tempo, essa pessoa vá para a depressão, tá? Então, treinou um dia, treinou 2 dias, toma cuidado esse excesso de treino. O excesso de treino, ele não é bom, ele não é saudável, tá? Ainda mais pensando no nosso lado, né? A gente treina e depois no outro dia a gente precisa trabalhar, a gente tem outras coisas para fazer também, tá? Não preciso nem falar que o fumo, né, que o cigarro e que a bebida, eles são inimigos de qualquer atleta, de qualquer esporte, de qualquer segmento, tá? Se a pessoa se considera um atleta, no caso da capoeira, que se acha um capoeirista, a bebida, ela te dá indisposição. A bebida, ela com o tempo, ela vai lesionando fígado, e cigarro no pulmão e outras estruturas do corpo. E isso também vai deixando a gente mais indisposto, né? Como você vai beber uma caixa de cerveja e no outro dia você vai para uma roda de capoeira, né? Então, isso a gente também tem que estar evitado. Na minha opinião, né, uma vez uma pessoa me perguntou o que eu achava da capoeira, né, sobre esporte de alto rendimento. Eu considero que a capoeira é um puta do esporte de alto rendimento. Pena que não é reconhecido. Mas em um treino intenso de capoeira, você vai gastar 1.600 calorias. Sabe qual esporte que você gasta 1.600 calorias? Não tem. A natação, você vai ver um treino de natação pesado, 1.200, 1.300. Um treino de capoeira de 2 horas são 1.600 calorias. Meu, é muita perca, entendeu? E muitas vezes a questão do fumo da bebida não vai ser legal, tá? Uma coisa que é interessante para a capoeira, tá? Que é uma das coisas que eu vejo assim, que é o fator principal. Por que as pessoas se lesionam na capoeira? Por conta disso aqui, ó, tá? Que é o que se fala hoje em qualquer esporte de alto rendimento, periodização, tá? Para nós aqui da capoeira, qual que é o período mais importante do ano da capoeira? O que vocês acham? Qual que é o período mais importante da capoeira? Batizado. Tá? Por que a pessoa se prepara ali? Ela se condiciona para quê? Ela se condiciona para, no auge da forma física dela, receber a graduação. Né? E não para chegar no dia e receber a graduação, não poder receber a graduação por quê? Porque se machucou ou ficar de fora do batizado por quê? Porque, antes ela teve um overtraining ou antes ela teve qualquer outro tipo de problema, tá? A gente precisa entender da capoeira e interiorizar, tá? O que acontece? Falta 15 dias para o batizado, o que as pessoas estão fazendo? Se matando dentro da capoeira. É hora de tirar o pé. É hora de tirar o pé, de ficar um pouco mais tranquilo, por quê? É a hora que acontece a maior chance de ter lesão. As emoções estão lá no alto. Entendeu? Se a pessoa estiver em forma, a forma da pessoa está onde? Lá no alto. Tá? Isso de periodizar tem um outro problema também. Janeiro é uma intensidade, dezembro é outra intensidade.
dezembro a gente tira o pé, né? Janeiro a gente tem que fazer um trabalho de começar, um educativo, para poder chegar no período, no auge daquele treinamento e poder receber a graduação, tá? Assim como aquecimento e alongamento, ele é importantíssimo para o dia a dia de qualquer atleta, e para o capoeira é essencial, tá? A gente trabalha com muitos movimentos complexos na capoeira, de movimentos de subir e descer, de movimentos onde a gente coloca as articulações a todo momento à prova, e a gente precisa disso aqui, ó, aquecimento e alongamento, tá? É importantíssimo. Tem um estudo que diz assim, ó, uma pessoa chegou, um atleta de alto rendimento, ele chegou para correr uma maratona, e ele chegou na maratona, chegou no dia dessa prova, ele aqueceu, foi, fez a prova e beleza, não aconteceu nada, tá? E tem estudos que dizem que o alongamento, ele é essencial, tá? O alongamento, ele precisa ser feito, mas mais importante do que alongar é aquecer. Então, o alongamento é essencial, tá? Mas é preciso aquecer, tá? Aquece como? O corredor se aquece correndo, tá? O cara que nada, ele se aquece nadando. E o capoeirista se aquece como? Jogando capoeira. É o primeiro jogo. Aproveita mais o jogo, aproveita mais o amigo, né? Aproveita mais para se movimentar. Não já começa cobrando, né? O pessoal já começa querendo cobrar do outro, mas calma, aquece, alonga, faz o seu ritual e aí vai para a hora do jogo da capoeira, né? Como eu disse para vocês, quando a gente vai partir para um trabalho de prevenção, o que a gente vai fazer nesse trabalho de prevenção? O que hoje já é feito dentro da academia, o que já é feito na capoeira, onde a gente tem um treino, que é um treino organizado, que tem começo, meio e fim. Tá? Esse começo, meio e fim, ele tem dentro dele o acompanhamento do mestre ou do professor, tá? Onde ele trabalha exercícios funcionais. Por exemplo, lá na academia a gente costuma trabalhar aquele movimento de elevação de perna, tá? Ali é uma preparação para movimentos giratórios, como queixada e armada. E parece que não, mas aquilo ali, você está aquecendo a articulação e você está dizendo para a articulação assim, ó, filha, acorda que você vai trabalhar. Então, é importantíssimo esse tipo de trabalho. Educativos, tá? E principalmente a consciência. A consciência não vem do mestre, do professor. É de você para você mesmo. Você tem que olhar lá no espelho. O espelho não é para ver se está bonito, se está arrumado. É para você poder se organizar o seu movimento, porque você vai exigir de você. Tá? Quando você está de frente para o espelho, não é para olhar para quem está do lado. É para olhar para você e educar o seu movimento. Então a pessoa tem que entender e educar o movimento dela. Tá? Para que a hora que ela for executar na roda, por exemplo, que é o momento que ela vai ter que tirar a carga da manga, o corpo está treinado e poder responder daquela forma. Tá? Detalhe, qualquer esporte que a gente vai fazer, qualquer esporte de alto rendimento, que você vai treinar, de repente, para poder executar uma função, todo mundo trabalha com educativo. Tá? Então, teve uma época que a gente treinava ginástica olímpica lá no começo da capoeira, e aí o professor dizia assim, ó, preparo, olha que o professor falava, preparo, todo mundo tinha vontade de catar a bolsa e ir embora. Tá? Por quê? Era o treino mais que ele exigia bastante da gente, principalmente para trabalhar musculatura, estabilizadora, só que a gente era aluno, o que a gente quer fazer? Quer ir embora. Tá? No caso da capoeira, a hora que a gente está trabalhando de frente do espelho, que vai começar a fazer o trabalho, é se preparar justamente para poder fazer o movimento da melhor forma, e a hora que você for colocar em prática, que dentro da roda de capoeira, você consiga fazer esse movimento com qualidade melhor. Ok? O aquecimento, como eu disse, é importantíssimo começar o treinamento com um aquecimento. Então, por uma corridinha, por chinelo, por movimento de capoeira, tá? E
e sábado, segundo treino segunda, quarta é um tempo de recuperação. É importante, o Ivan falou que hoje é dia de recuperação, não vou treinar. Não, você pode fazer uma caminhada, você pode fazer uma musculação, você pode fazer qualquer outro treino nesse dia. Tá? Você pode se cuidar. Não é para ficar deitado na cama. Pode ir caminhar, pode ir correr, pode fazer uma atividade com uma intensidade mais baixa. Quando a gente fala como evitar a lesão, né? Evitar a lesão é você ter uma consciência do equilíbrio, tá? Cada um sabe o limite do seu corpo, tá? Se a pessoa não sabe, ela vai aprender com o limite do corpo dela. Quando você começa a vomitar de exausto, esse é o limite do seu corpo, tá? Então, enquanto você não vomitou ainda, você está na boa, tá? Mas o equilíbrio entre as coisas, o que é treinamento, o que é descanso, o que é tempo de reparação, uma boa alimentação, uma boa noite de sono, é a melhor forma de você evitar qualquer tipo de lesão, tá? Como dica aqui para vocês, eu coloquei algumas imagens aqui do pessoal fazendo aqui o trabalho de treinamento funcional, pilates, musculação, crossfit e LPO. Tá? Hoje, dentro do esporte de alto rendimento, isso aqui ó, é muito usado, o LPO, para ajudar a melhora da performance de qualquer atleta. Tá? É importantíssimo que o trabalho da capoeira ele seja complementado com qualquer um desses trabalhos aqui. Tá? Só toma cuidado assim, por exemplo, eu vou treinar capoeira hoje, que eu treinei intenso. Daí amanhã é meu dia de fazer qualquer outro treino. Eu vou lá e boto intensidade de novo. Daí, no outro dia, no terceiro dia, eu volto para a capoeira. Daí treino pesado. No quarto dia, eu boto intensidade. E aí o que vai acontecer? Sobrecarga. Tá? Então, um treino pesado, um treino leve. Um treino pesado, um treino leve. Tá? Ou um treino de reparação. Nem todo mundo que treina capoeira, nem todo mundo que treina, por exemplo, a musculação, que é o exercício tradicional mais utilizado do ganho de força, quer ser uma pessoa gigante, quer ser uma pessoa halterofilista. Tá? No caso nosso da capoeira, a pessoa pode ser forte, tá? E ter um corpo normal. Tá? Não precisa ter aquele corpo da revista Boa Forma. Ela pode ser forte, mas cada um dentro da sua estrutura. Então, é importante que faça esse trabalho. A galera da capoeira é fiel à capoeira. Então, assim, quantos alunos o Bola tem, só treina capoeira, né? E aí você vê que a pessoa precisa de fazer alguma coisa, precisa de fazer um trabalho fora, né? Com alongamento, com fortalecimento, até mesmo para trabalhar mobilidade, ou para trabalhar com cadeias musculares, a pessoa precisa trabalhar isso aí, tá? Eu peguei aqui um estudo de uma pessoa que fez um estudo em um devido grupo de capoeira, e nesse devido grupo de capoeira, ela estudou que durante um tempo, ela pegou ali quem teve algum tipo de lesão e foi fazendo um estudo de incidência de lesão. E ela constatou o quê? Que as lesões, que são as lesões de joelho, né, que são as lesões que mais atingem o pessoal da capoeira, e realmente é, né? Quem tem mais tipo de lesão da capoeira é justamente quem tem problema no joelho. Mas o ombro é uma articulação que é muito exigida também dentro da roda de capoeira, e tem muitas lesões, assim como as costas, tá? Região lombar, com hérnia de disco, por conta do quê? De sobrecarga de peso e de falta de fortalecimento do corpo, tá? É uma região que tem bastante incidência de lesão. E o mais legal de tudo isso, tá? Quando você pega uma pessoa que teve qualquer tipo de lesão, principalmente lesão muscular, às vezes você chega na academia, deve ter alguém sentado no banco. O que aconteceu? Você não vai treinar hoje? Ah não, machuquei. E aí você pergunta para a pessoa, você fez o quê? Você foi ao médico? Então, não fui ao médico. Você fez algum trabalho de... Não, não fiz nada. A pessoa não fez nada, ela não procurou o médico, ela não procurou nenhum serviço de saúde. E quando a pessoa fez alguma coisa, ela botou um gelinho. E quando ela botou um gelinho? Botou naquela noite um gelinho e nunca mais.
tá? Pensando sempre na saúde de vocês. Lesão muscular, entre as lesões, fratura e outros problemas crônicos, lesão muscular é o que tem maior incidência na capoeira. Como eu disse para vocês, pode ser uma distensão, pode ser uma contusão, pode ser um estiramento, mas lesão muscular é o debreche, tá? E lesão muscular, ela pode evoluir, como eu disse para vocês, ela pode evoluir de problema crônico, tá? Geralmente, o nosso corpo, ele tem um mecanismo que quando uma estrutura está lesada, outras estruturas começam a proteger aquela região e aí começa a ter o quê? O efeito de sobrecarga, tá? Então, é importante, qualquer tipo de lesão que vocês procurem um profissional para poder tratar, principalmente as lesões musculares, tá? Qualquer pessoa que tem um tipo de dor, a dor não é normal. A dor é um fator... alguém está dizendo assim, ó, filho, corre que está tendo algum problema aqui, ali, ó. Então é preciso que vocês tomem cuidado com isso, tá? Geralmente, quando a pessoa tem algum tipo de lesão, tá? Nesse estudo foi constatado que as pessoas demoraram menos de um mês para retornar, tá? Geralmente, quando é lesão muscular, dependendo do grau da lesão muscular, dependendo do tipo de lesão muscular, em 4 semanas o atleta está de volta à prática esportiva, tá? E assim como fraturas, ou até mesmo lesões em ligamentos, mais de 6 meses, tá? Então a gente está falando de um tempo muito grande. E tem um outro problema, né? Quando a pessoa se afasta da capoeira, muitas vezes depois para ela voltar, ela tem todo um problema para voltar, né? Por quê? Porque ficou longe do grupo, aquele grupo ele evoluiu e a pessoa se sente excluída daquele grupo, né? Então é importante, se alguém aqui se machucar, que continue indo na capoeira, que continue tendo contato com o pessoal, justamente para quê? Para se sentir parte e integrante daquele grupo, tá? Porque se vocês pescar, vou ficar 6 meses lá em casa, porque eu não posso treinar, mas depois de 6 meses eu volto. Quando você voltar, você vai ver que todo mundo evoluiu, você continua, você vai ter que começar o trabalho novamente, e por isso a cabeça vai fazer com que você se sinta excluído, tá? Machucou, vou ficar 2 semanas, 3 semanas, 5 semanas, 8 semanas, 12 semanas, continua frequentando a academia, nem que for para pagar, né? A casa agradece, né? For ter filho, paga a mensalidade, né? Nesse tempo que a pessoa fica parada, o que se observa? O que ela mais perdeu foi o condicionamento físico, tá? A pessoa ficou 1 semana sem treinar, ela vai perder condicionamento físico. Se ela ficar 4 semanas sem treinar, ela vai perder condicionamento físico, tá? Então, entre as maiores perdas que você tem em uma lesão, justamente a maior é a parte do condicionamento físico. Então, a pessoa tem que evitar, assim, de acontecer qualquer tipo de lesão, tá? Daí, eu fiquei aqui falando pra caramba, com essa minha voz chata, né? Sobre lesão, como se machucar, tal. Como eu disse pra vocês, qualquer pessoa pode se machucar. Qualquer pessoa pode se machucar. Então, qualquer pessoa pode se machucar. Hoje, o que eu vim falar aqui para vocês é justamente, não que para vocês virem para cá com ele se machucar, ninguém quer isso, né? Nem o professor, nem o mestre, nem o amigo que está do seu lado, nem a pessoa que treina com você. Ninguém quer isso. Isso é super ruim para a imagem da capoeira, para a capoeira e para qualquer outra coisa que seja. Para você em si, porque a perda de uma pessoa que tem lesão, ela pode ser simples ou pode ser uma perda gigantesca, tá? Tudo isso que eu falei não significa que amanhã ou depois vai ter alguém aqui dentro da capoeira que vai se machucar. Mas o que vocês acham? Todo capoeirista vai ter uma lesão? Qualquer capoeirista vai ter uma lesão? Ou o que vocês acham? Se a pessoa se condicionar, se ela treinar direitinho, se a pessoa fizer todo o trabalho que ela tem que fazer, dificilmente a pessoa vai ter algum tipo de lesão, tá? Mas para isso, é importante o quê? É importante que você entenda do seu corpo,
importante é que você entenda do que você faz, tá? E que você coloque a sua saúde em primeiro lugar, tá? Porque assim, a gente gosta de capoeira, a gente ama capoeira, a gente quer estar onde a capoeira está, mas é preciso que a gente esteja com a gente primeiro. A gente saiba cuidar e reparar da nossa, cuidar, olhar da nossa saúde para que a gente possa ter um pouquinho mais de confiança, um pouquinho mais de tranquilidade para poder seguir em frente com o trabalho da capoeira. Beleza? O intuito dessa palestra, na verdade, quando o Tatu conversou comigo, que ele falou assim, Ivan, queria que você fizesse uma palestra para a gente poder estar levando o pessoal da capoeira. O intuito dessa palestra não é justamente dizer para vocês assim, ó, vocês vão treinar e vão se machucar. Que ninguém aqui torce para que aconteça isso. Tá? É justamente para quê? Para alertar vocês. Tá? Às vezes a gente chega lá na academia do bola e tem uma galera sentada lá no banquinho e a gente fala, galera do INSS. Isso é ruim. Tá? É ruim para a academia, é ruim para o grupo, é ruim para a pessoa que está ali sentada. Então, essa palestra ela vem com qual intuito? Ela vem com o intuito justamente de orientar. Tá? Quando a gente faz orientação, quando a gente trabalha com prevenção, é muito melhor que a gente tem que trabalhar para corrigir alguma coisa. Tá? No caso do nosso corpo, o corpo ele é muito mais complexo do que uma palestra de 30 minutos. Tá? O corpo ele é muito mais do que isso. Então, a gente precisa ir fazendo a manutenção do nosso corpo e cuidando do nosso corpo justamente para poder evitar e prevenir qualquer tipo de lesão. Tá? Então é isso que a gente tem que pensar todo dia quando a gente sai da nossa casa para trabalhar ou para ir treinar, principalmente quando vai treinar. Pensar assim, ó, eu estou indo lá fazer um esporte que me dê condicionamento, que me dê qualidade de vida, que me dê prazer e não me traga problemas como algum tipo de lesão ou qualquer outra coisa. Tá? Então, eu espero que todas as informações que foram passadas para vocês aqui, elas sejam úteis na carreira de vocês, que vocês possam empregar isso o quanto antes da vida de vocês, tá? Bons hábitos, e consiga ver que o melhor presente que você teve na sua vida inteira não é aquela Ferrari vermelha que está lá fora, tá? É a saúde que você tem, é a qualidade de vida que você pode ter, que isso pode ser cada vez melhor, tá? Quer falar alguma coisa, Bola? Tudo certo. Tudo certo? Tá sozinho? Fala aí. Quer falar alguma coisa lá, Dá mestre? finalmente aí. Só para poder finalizar aqui a palestra, a melhor forma da gente poder também ter qualidade de vida, qualidade do treinamento, é estar sempre interagindo com o professor, com o mestre. Por que eu estou fazendo aquilo, para que serve aquilo, tá? Isso vai fazer com que você cresça também, com que você melhora. Muitas vezes as pessoas estão fazendo coisas e nem sabem para que serve aquilo, tá? É importante a gente perguntar para que serve isso, né? Isso serve para poder, de repente, melhorar alguma coisa que você esteja melhorando, tá? Treinamentos, isso vai fazer com que vocês melhorem a capoeira de vocês, o funcionamento de vocês, tá? Então, lembre-se sempre de treinar, lembre-se sempre de cuidar de vocês e lembre do melhor da saúde, tá? E coloque ela sempre em primeiro lugar, beleza? Muito bem. Eu gostaria de fazer uma pergunta para o Ivan sobre o tema. O tempo, você falou do tempo que o cara, o cara chega no batizado, e quer fazer tudo naquele curto tempo. E eu gostaria de saber assim, o tempo da preparação. Por exemplo, o cara vai participar de qualquer outro esporte, ele tem um tempo lá de competição, né? Qual é o tempo? Então, qual é o ideal? Ele se preparar, o tempo ideal para ele se preparar e estar com uma boa condicionamento físico, para o corpo preparado para quando ele chegar na época do batizado, ele dar o melhor dele. Qual é o tempo? Então, na verdade, quando se fala de periodização de treinamento, que é uma
momentos que são os momentos que antecedem aquele evento principal são os momentos não de botar intensidade, sim de tirar, tá? Que nem vamos supor, para nós da capoeira, o que a gente tem de evento aqui na capoeira? Durante o ano a gente tem batizado, que no caso, daqui a um tempo ele vai parar de ser um batizado, né? De repente, pelo menos no seu núcleo, vai ser muito mais batizado do que de repente um batizado por ano. Mas quando a gente fala tipo, um batizado durante o ano, o que eu entendo do trabalho que você vem fazendo lá dentro da academia é que esse trabalho ele começa em janeiro, né? Justamente, e vem prolongando durante o ano, e quando vai chegando mais próximo, a galera está chegando batizado, vamos se preparar, vamos se condicionar e tudo mais. Então, o trabalho ele vem vindo feito desde o início do ano, progressivamente, e quando chega naquele momento, é o momento que você leva ao auge, que é o auge do treinamento. Só que isso não está... Isso é o correto pela estrutura que a gente tem aqui hoje. Assim como a galera do Tatu, do Maurílio, do Saci, a galera que está de fora está se preparando lá antes. Então, uns 3 meses, uns 4 meses antes, a galera já começa a se preparar. Tá? Quando a gente fala que nem quando eu estava competindo com atletismo. Então, durante o ano a gente chegava com um calendário lá. Então, o pessoal, o meu técnico disse assim, nós vamos participar de tal competição, tal competição, tal competição, tal competição. Sendo que a gente elegia uma competição especial. Essa aqui é especial por conta disso. Então você faz uma preparação para aquela competição específica, que é o auge, mas você se prepara para as outras também. Né? E no caso da capoeira, o que a gente se prepara? Para poder ir no evento do fulano de tal, para poder participar de tal evento. Então, a preparação ela vem durante o ano constante, só que qual que é o evento principal? O teu evento. É onde que a gente vai se preparar como? Vai se preparar, faltando 3 meses a gente vai dar uma intensidade. Só que daí vem um outro problema, tá? Que não é a minha área, que é justamente qual? De uma pessoa que trabalha com condicionamento físico, ela dizer para você assim, ó, o período que a gente vai usar é tal período. Nós vamos utilizar 12 semanas, nós vamos utilizar 15 semanas para poder fazer esse trabalho, pensando nesse áudio de periodização, né? Porque o meu trabalho é totalmente diferente. O fisioterapeuta, ele vai atuar em qual papel? O papel principal do fisioterapeuta é reabilitar, né? E prevenir. Então a gente trabalha hoje com prevenção. Que campo que eu atuo hoje? Eu atuo no campo de reabilitação e prevenção. Tá? Agora a periodização é sempre com uma pessoa que trabalha com condicionamento físico. Mas qualquer pessoa que você falar, ela vai falar para você que é mais ou menos isso. O importante disso é que de repente você traça dentro desse periodização, hora que você vai trabalhar força, hora que você vai trabalhar explosão, hora que você vai trabalhar condicionamento físico. Por quê? Porque uma coisa completa a outra. Né? E no período final, faltando 15 dias para o evento, não vai ter rota de capoeira? Lógico que vai ter. Né? Precisa de ter. Né? Mas pode ser rodas mais tranquilas, rodas mais com outra intensidade, justamente pensando no quê? No dia do evento, que é o auge da festa. Né? Que eu vejo que muita gente chega no evento também, né? Eu percebo e converso com algumas pessoas que ela chega no dia do evento e fala, puta, eu não estou aguentando mais. Né? Por quê? Toda aquela batida, toda a preparação, e aí teve ensaio, teve não sei o que teve, entendeu? A pessoa já não dormiu bem, né? Então, quando a gente tem, quando fala-se em capoeira, em planejamento, teria que, de repente, botar dentro do planejamento isso. A verdade, a minha pergunta era ter mais ligado aos outros esportes também, né? Na verdade, não se tem uma regra. Por exemplo, de alto rendimento. Alto rendimento. Como o futebol agora. Sim. No primeiro semestre, todos os times, todos os clubes se prepararam para a final do estadual. Entendeu? Quem chegou, chegou. Então, os atletas que chegaram no auge da sua forma física no primeiro semestre. Daqui para frente, eles vão se preparar para o segundo semestre. Beleza? Obrigado. Mais alguém? Mais alguma informação? É isso, galera. Bom, agradecer ao professor Ivan mais uma vez. Obrigado por tudo. Obrigado. Foto? Vou juntar todo mundo. Eu vou tirar depois com os... Tira com os 4.
Mestre, fala alguma coisa. Desculpa, gente. Boa noite, galera. É assim. Bom, primeiramente eu quero parabenizar o Tatu, o professor Tatu, dizer que a gente está começando essa semana aqui também. Eu desejo sorte para todos vocês aí. E durante essa semana a gente fala do evento, né? E é difícil e é importante a participação de vocês. Quando a gente começa, vai subindo também o legal, quando vai chegando durante a semana você vai perceber que as energias vai subindo também. Então, um tipo de informação aí foi bem legal. Você vê a criançada aqui, o professor Chuck, essa informação que o Ivan trouxe aqui sobre tudo que tem a ver também com o nosso corpo, com o nosso treinamento, aquilo que a gente vem buscando. Então, dizer que esse evento vai sempre antecedendo também aquilo do todo também, né? A gente tem o evento em agosto, tem os eventos à frente, e esse evento do Tatu aqui vem se tornando cada vez mais importante também, não só de preparação, né? A dedicação que o Tatu coloca, os alunos envolvidos também, agrega, traz a turma junto. Isso daí a gente tem que sempre perceber, valorizar e fazer a coisa acontecer. Tá bom? Todos vocês, parabéns, o Tatu. Obrigado. E semana estamos juntos. Semana toda. Tem mais alguma coisa? É isso? Não, nós combinamos, né? Lembra que nós combinamos? Não você mexeu. Obrigado. Obrigado, gente. Você pode pra cá? Bora cá. Você que dá uma voz? Não pode usar sapato.